Eu acho que, assim, não dá para falar do estágio do Flamengo por um jogo, né? O jogo do Botafogo, o time foi bem. O jogo do Resende, o time criou e perdeu muitos gols. Aí o goleiro Diego Alves falhou e o jogo tomou um outro rumo. Quanto ao Atlético Mineiro, o time jogou uma boa partida, né? E até contra os pequenos, aí teve bons momentos. Ontem o time não foi bem, ontem o time jogou mal, muito mal. Foi a pior partida, acho eu, do Flamengo com o técnico Paulo Souza. Mas, obviamente, o que a gente está acompanhando é esse frenesia, essa histeria maluca de parte da mídia, de parte da torcida, dessa gente louca que acha que o time de futebol se faz que nem miojo, né? Não é aquele negócio? Miojo, põe na água, pum, ele fica pronto, o cara come aquela gororoba. O time de futebol não é miojo, gente, não fica pronto de uma hora para outra. Ontem foi uma jornada ruim, um dia ruim do técnico, dos jogadores especialmente, né? Foram muito mal. O Gabigol não estourou uma bola no gol, o Bruno Henrique jogou mal, o Arrascaeta não jogou bem, mas fez um gol no final, então ninguém lembra que a atuação dele não foi boa, né? O Andrés Pereira perdeu a bola no início da jogada, mas a culpa não foi só dele, culpa dele, mas também do Davi Luiz, que deu um bote errado, jogada no gol do Gabriel Peck, e o Felipe Luiz, aliás, deu bote errado, e o Davi Luiz que não deu bote. Ele pagou para ver. O Gabriel Peck correu com a bola, ele esperou, vamos ver o que esse moleque vai fazer. O moleque mandou a bola lá na trave no gol e acabou fazendo um belo gol para o Vasco. Já merecia até empate ali, o Vasco fez uma partida dentro das suas possibilidades até muito interessante, especialmente depois do péssimo jogo que o Vasco fez em Araraquara, quando ganhou da Ferroviária, jogando muito mal, né, na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, foi um jogo ruim. Só que isso é tratado pela essa ala histérica de gente por aí, como se fosse, não, esse jogo define tudo. Não, foi um jogo ruim. Pode ser que o próximo jogo seja bom, ainda é um time em formação, o técnico tem um outro perfil. Ou seja, esse é um filme que ainda não chegou nos seus momentos decisivos. Tem que esperar para ver o que vai ser. Não adianta nada essa histeria, essa maluquice. Agora, das experiências do Paulo Souza, ele pode tirar conclusões. A questão é se ele vai tirar essas conclusões ou não. Ontem ele tentou ganhar o jogo. Muito claramente, ontem a preocupação dele foi ganhar o jogo. Ele sabia que perder para o Vasco seria pior do que jogar mal. Então, como as coisas foram mal, ele fez, inclusive impediu o atacante, embora até curiosamente, até destaquei isso no Twitter em função de uma análise lá do perfil Falso 9, lá no Twitter, que é bem interessante. Na hora do gol da Arrascaeta, ele tem todos os atacantes do dentro da área. O Arrascaeta vira armador mais do que nunca, quando você tem Marinho, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Vitinho, está todo mundo dentro da área. Vitinho aberto para a esquerda, os outros todos ali dentro da área. 8 jogadores do Vasco estão marcando esses jogadores do Flamengo. E isso aí que deu ao Arrascaeta que é espaço para ele ficar com a bola e acertar aquele chute fora da área. Ele não poderia jamais ter aquele espaço. Mas estava todo mundo enfiado na área, e aí, ao invés de cruzar, ele mandou um gol parecido com o que aconteceu contra o Resende no primeiro gol, uma semana antes, mais uma atuação muito criticada, merecidamente criticada do time do Flamengo. Então, assim, eu acho que é tudo parte de um processo. O jogo foi ruim, ele foi mal, ele apelou para recursos que a gente critica nos técnicos brasileiros, saiu colocando vários atacantes para tentar alguma coisa, acabou dando certo, mas isso é um jogo, gente. Isso não pode ser analisado como assim, todo o trabalho, os rumos serão ruins. Aí eu vejo coisas, tem gente que manda o WhatsApp, o Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros. Daí? Tabus. O Flamengo nunca tinha jogado de várias maneiras, e nunca tinha sido campeão fora do Rio de Janeiro, exceto no Rio e São Paulo, até 1980. E quem mudou tudo ali foi o Cláudio Coutinho, que era o técnico inovador do final dos anos 70, o cara do Ponto Futuro, do overlapping, de várias expressões na época inovadoras. Não era? E ele fez sucesso no Flamengo, entrou para a história do clube. Então, essa bobagem é muito grande, né? Quer dizer, vocês querem um técnico estrangeiro, aí vocês reclamam quando o cara tenta fazer algo que não era feito. O que querem, afinal? Qual o propósito? Qual o objetivo? E esse frenesia, essa histeria, essa coisa dessa gente que sempre está com razão, eu sempre estou certo, né? Tem gente que é assim, Rogério não serve, fora Ceni. Renato, agora sim, Flamengo vence. Renato, bom. Renato perde, não serve, porcaria, manda embora. O cara nunca está errado, meu irmão. Aí é muito fácil analisar futebol e ser torcedor de qualquer time. Você nunca está errado. Você sempre está certo. Aquilo que você defende hoje, quando não funciona, amanhã você fala que também não serve, como se nenhuma participação você tivesse, como se você nunca tivesse defendido aquele profissional ou aquela forma de jogar. Então é uma questão que faz parte do processo, tem que esperar. Eu sou sempre dessa ideia. O Atlético Mineiro ontem foi bem? Ganhou do Cruzeiro, com aquele pênalti. Meu Deus, que pênalti foi aquele, hein? Que pênalti foi aquele? Então o Turco Mohamed é uma porcaria e não serve. Vamos pegar o Atlético ainda como exemplo. O que fazia o Atlético no ano passado, nessa altura da temporada e até mais adiante, com o Cuca? Jogava mal. Cuca se desentendeu com o Hulk. Hulk reclamou publicamente. Final do Campeonato Mineiro contra o América foram empates. O time não conseguiu ganhar do América. O Ademir, que fez o gol da vitória ontem.
Aí o Atlético foi crescendo, ganhou 2 títulos e foi semifinalista da Copa Libertadores, sendo eliminado sem perder os jogos para o Palmeiras. E o Cuca foi elogiadíssimo ao longo do ano. É evidente que o trabalho do Cuca só deslanchou mais adiante, dentro de uma proposta de jogo do Cuca, de uma ideia do Cuca, de uma forma de pensar desse técnico brasileiro. Então, as pessoas querem um técnico de fora, elas querem novas ideias, querem futebol com qualidade, querem um time vitorioso e, ao mesmo tempo, querem o futebol miojo, né? Põe ali na água e, pumba, vira ali uma gororoba. E convenhamos, o futebol miojo não dá, porque o miojo é ruim pra caramba. Então você vai querer o quê? Essa é a sua referência de bom futebol? Então que profundo mau gosto, né? Eu não quero futebol gororoba, quero ver bons jogos. Agora, acho que para bons jogos você leva mais tempo. Você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de entendimento do que está acontecendo. As críticas ao time e ao técnico pelo domingo são todas pertinentes, eu as endosso, eu as faço, mas eu acho que é uma crítica a um jogo. A um jogo. Não um contexto todo. Agora, é chegado o momento, o Flamengo joga no final de semana com o Bangu, é o último jogo antes da semifinal, é o momento de o técnico tirar conclusões depois de várias experiências. Eu acho que isso sim. Daqui para frente, esse é o último jogo que ele pode fazer alguma experiência. Quando entrar no mata-mata do Campeonato Carioca, e depois, afinal, se o Flamengo se classificar, aí ele vai ter que definir melhor quem é o ala esquerdo dele, que ele confia para os jogos mais difíceis, é o Vitinho, é o Ribeiro ou é o Lázaro? Quem vai ser o titular do meio-campo dos jogos mais importantes, que esses serão jogos importantes, né? Aí perdeu, está fora. É o João Gomes. E o caso do Andrés Pereira também, eu acho que é bom ressaltar, né? De novo, ele falhou, mas não foi culpa só dele. Ele perdeu a bola lá na intermediária de ataque. O Felipe Luiz foi também dar o bote errado. E o Davi Luiz também errou feio. O Davi Luiz muito aquém do que se espera dele no jogo de ontem, né? Diga-se de passagem. O que não anula a falha do Andrés e o entendimento de que é um jogador marcado e que não tem demonstrado ter personalidade para reagir diante dessa situação. O futuro dele no Flamengo, de fato, desperta muitas dúvidas. Acho que, tecnicamente, é um bom jogador, entendo o interesse em tê-lo em definitivo, mas tudo que aconteceu desde a final da Libertadores em Montevidéu realmente o abala. E aí tem uma coisa também que eu acho o seguinte, eu acho que o clube deveria ter psicólogos, óbvio que sim, mas o profissional também, se ele estiver sentindo essa necessidade, ele pode procurar ajuda psicológica por conta própria, não pode? Ainda mais um cara bem remunerado. Se o clube não oferece, você corre atrás. Se eu trabalho numa empresa que não me dá um plano de saúde, isso não me impede de eu contratar um plano de saúde para mim, para que eu possa, né, no caso de uma necessidade, ter uma assistência médica melhor. Se eu tiver condições de pagar por ela. Se eu não tiver, eu vou ter que ir para aquilo que o Estado me oferecer. Agora, se eu tiver condições de pagar, eu posso contratar. Eu posso procurar um psicólogo mesmo que a empresa que eu trabalho não me ofereça. Então, se o Flamengo não oferece, está errado? Claro que está errado, mas o jogador, se ele não procura ajuda, que é nítido que ele está inseguro, é nítido que ele não confia. E aí ele comete esse tipo de erro, e aí a torcida não adianta, tem que conviver com isso. Ela é implacável, ela será implacável, ela está com ele atravessado na garganta, boa parte, e quando ele erra, e o técnico deu chance para ele. Aí eu vejo gente falando, aí ele tirou no meio do jogo. Peraí, os interesses do time tem que estar à frente, deu oportunidade, o cara entrou, errou, dali ele só vai afundar. Já tinha dado uma cotovelada ao jogador do Vasco, não lembro quem foi agora, que ele tomou um amarelo, poderia ter sido expulso se o juiz fosse mais rigoroso. Aí ele vai manter o cara no campo, senão ele vai ficar que nem... Aí o Tita mandou ontem que o jogador está... O tristômetro, gente. O Tita tem o tristômetro. O jogador está triste, porque foi substituído. Meu Deus do céu. A torcida está feliz da vida, porque viu o Flamengo jogar pra caramba. Vamos parar com esse paternalismo babaca, né? Pelo amor de Deus. Saiu, bem saído, teve a chance, jogou mal, errou. Não jogou bem, errou na origem do gol do Vasco, embora não seja culpa só dele, né? E foi sacado do time. E o João Gomes vai ser, acho que, o titular na hora da onça beber água, porque é hoje o jogador que melhor sai ali. Qual?